João Fonseca estreia com derrota no ATP de Basel na Suíça, porém no jogo de duplas, né, que ele se inscreveu ao lado do Rafael Matos e fez um jogo aqui que foi até um bom jogo, tem muitos pontos positivos, mas também tem alguns pontos negativos. É um jogo que serviu ali para o João meio que tirar aquela, soltar a musculatura, vamos dizer assim, para jogar o simples, mas também tem alguns pontos aí que, apesar de ser um jogo de duplas totalmente diferente, a gente também tem que levar em consideração. Então, no vídeo de hoje a gente vai falar um pouco sobre essa estreia do João em duplas e também falaremos sobre o jogo de simples amanhã contra o Perricard. Já saiu o horário, tudo certinho, a gente vai falar aqui qual a quadra do jogo, qual é o horário do jogo e qual é o caminho do João Fonseca nessa luta para avançar bem em Basel. Eu não vou nem falar conquistar o título, mas para avançar bem. Essa primeira rodada é extremamente difícil, a gente vai passar aí os detalhes sobre o caminho de João Fonseca no ATP de Basel e estamos aqui com a nossa meta de 6 mil inscritos. Precisamos muito da sua ajuda para que a gente atinja essa meta e eu já fiz a profecia: se a gente bater 6 mil inscritos, o João vai levantar esse caneco aí. Então só depende de você a vitória do João no jogo de amanhã contra o Perricard, francês Perricard. Então vamos aqui direto para a tela do meu computador para falarmos sobre essa derrota, né, de João Fonseca e Rafael Matos. Uma derrota dura para a dupla Herbert e Mahut, que é uma dupla extremamente veterana, uma dupla super vencedora, mas que ambos já estão aí no fim de carreira. Inclusive o Herbert nesse momento ele se dedica ali a simples, né? Então não vem jogando os torneios de dupla, mas entraram nesse torneio e conquistaram uma vitória de virada em cima do João e do Rafael. E alguns pontos a considerar nesse jogo de duplas. Por que que eu achei uma decisão muito boa da equipe do João de inscrever ele em duplas? Porque o João sofreu com o ritmo de jogo no último torneio em Bruxelas, principalmente no seu saque, e esse jogo de duplas serviu também para o João, né, conhecer a velocidade da quadra, colocar o saque em quadra, e ele realmente sacou bem melhor do que sacou em Bruxelas. Então isso já mostra que a adaptação à Basel foi melhor, o saque entrou mais, e isso é muito importante, porque a questão do ritmo de jogo, o saque está muito envolvido. Então nesse ponto de jogar duplas, para você pegar mais o ritmo de jogo, velocidade da quadra, pegar a questão de voleio também. O João não é, por característica, um voleador, mas ele tem qualidade no jogo de rede e o jogo de duplas ele aflora essa questão do jogo de rede. Esse é o ponto positivo desse jogo de duplas. Ponto negativo, mais uma vez, e aí não só o João, aí é uma dupla, né? É verdade, é uma dupla. Mas eles tiveram muitos breakpoints, se eu não me engano foram 12 breakpoints ou 13 breakpoints e só quebraram uma vez numa dupla falta do Mahut. Então eles tiveram várias e várias chances de quebra no primeiro set, no segundo set e não conseguiram quebrar, só quebraram uma vez. E o outro ponto negativo, o Rafael Matos sacou para o jogo, então o João e o Rafael ganharam o primeiro set de 7-6, jogando um belo tie-break e praticamente em todos os games de saque dos adversários eles tiveram breakpoint, não conseguiram quebrar, chegaram até 0,40 e nesse jogo de duplas tem o deciding point, né, que não tem vantagem. Então quando é 40 iguais, quem ganha o ponto ganha o game. Então é como se você perdesse 4 breakpoints em um game. Eles tiveram essa questão do 0,40, não fecharam, mas no tie-break jogaram um grande tie-break e ganharam, e no segundo set sacaram para o jogo, 5-4 com o saque do Rafael, foram quebrados e aí no super tie-break perderam. Qual que é o ponto negativo? Pontos de pressão, por mais que seja um jogo de duplas, eu entendo, né? Não tem a ver somente com o João, apesar que o João participa, né? E teve algumas bolas que ele errou também em pontos decisivos. Isso fica aí um alerta, vamos dizer assim, né? Jogo numa condição de quadradura indoor, ele é decidido nos detalhes, então você tem que aproveitar esses pontos, você tem que aproveitar os breakpoints, os pontos chave do jogo, você tem que aproveitar, tem que sacar bem. Então mais uma vez aí os brasileiros acabam sendo derrotados, inclusive no super tie break ali 11-9 no último set. Então nos pontos de pressão a dupla adversária acabou levando a melhor. Então tomara que amanhã num jogo que deve ter tie break, né? Aliás, fizemos a análise pré-jogo completa de João Fonseca e Perricard. Eu vou deixar um cardzinho aqui. Se você não viu, tem que parar tudo que você tá fazendo. Quer dizer, acaba esse vídeo antes e depois vai ver o pré-jogo que a gente analisou o Perricard, que é um grande sacador, o maior sacador da ATP no momento, em números. E talvez qualitativamente também, porque ele tem uma média de saque violentíssima, um saque muito rápido. O segundo saque dele, a média de velocidade, ela é praticamente próxima à maior média de velocidade do Fritz do primeiro saque, pra vocês terem ideia. Então é um grande sacador.
jogo de tie-break. Jogo de tie-break, pontos de pressão. E o João, essa temporada, não vem muito bem nos tie-breaks. Ele tá meio 50-50. O Perricard não, já é um cara que tem um grande resultado em tie-break. Então assiste lá o pré-jogo, que vale a pena. E fica aí esse alento aí pro jogo, que esse jogo de duplas não é muito a do João. O João não é um jogador de duplas. Então ele teve as oportunidades aí no tie-break, não conseguiu concluir. Esperamos que amanhã provavelmente teremos tie-break e o João consiga jogar bem e conquistar a vitória contra o Perricard. Terceiro jogo da quadra central. Então já anota aí na sua agenda. O jogo vai acontecer por volta de 11 horas, horário de Brasília. Vai ter 2 jogos antes. Primeiro jogo meio-dia, segundo jogo não antes das 14 horas. Isso horário local, são 5 horas a mais em Basel. Então, se durar 2 horas esse jogo anterior do João, o João entra às 11 horas em quadra para enfrentar aí o Perricard, número 37 do mundo, terceiro jogo da quadra central, transmissão Disney Plus Premium, e eu acho que ESPN também passa esse jogo. E qual que é o caminho do João? Eu peguei a chave aqui, a gente coloca o caminho sempre relacionado a ranking, né? Você vê que na primeira rodada o João pegaria aí pega aí o Perricard, né, na primeira rodada. E já na segunda rodada pegaria o Mensik, Jakub Mensik, número 19 do mundo. Então olha que sorteio ruim pro João, né? Pegando já 2 pedreiras logo de cara. Numas quartas de final tá o Rune aí, mas o Rune desistiu, né? O Rune teve uma lesão seríssima no tendão de Aquiles. Então seria ali numas quartas de final. Deixa eu ver aqui quem que tá aqui do lado de baixo da chave. Teríamos ali... vamos ver aqui, Fonseca, tem o Rinderknech que pega o Collinon, tem o Marcos Giron ou Shapovalov também, então provavelmente aí pode vir aí um Shapovalov ou Rinderknech aí nas quartas de final. E aí na semifinal, Shelton ou Aliassime para uma final contra Fritz ou Ruud. Então é uma tabela bem dura. É um torneio de tiro curto, né? São 5 jogos aí, mas o João não pegou nenhum wildcard, nenhum jogador com menor ranqueado. Então vai ser duro aí a vida do João. Já vai estrear com uma pedreira contra o Perricard. E falando em pontuação, caso o João vença o Perricard, ele já soma 50 pontos no ranking. Então, se perder na estreia, não soma pontos. Quartas de final 100 pontos, semifinal 200 pontos. Caso ele chegue à final, ele garante 330 pontos. E o campeão, como o nome diz, ATP 500, leva 500 pontos. A gente também colocou as premiações aí, né? Começando, aí se perder já garante ali quase 20 mil euros. Passando ali 37 mil euros, 69 mil euros, 135 mil euros. E o vice levando 250 mil euros, com um campeão quase 500 mil euros. É a premiação de Basel. E eu tô vendo que tem muita gente pessimista aí com o João, né? Pelo último resultado dele principalmente, mas o João tem chance sim contra o Perricard. O melhor, como eu disse no vídeo pré-jogo, o momento do francês é melhor, mas tênis por tênis, o João tem mais tênis. É óbvio que o francês está na sua melhor condição, na quadra preferida, mas se o João tiver com o saque em dia, é jogo de detalhe. Jogo de detalhe para mim sempre vai ser 50-50, por mais que as casas de aposta apontem um ligeiro favoritismo pro Perricard. O Perricard é ligeiro favorito, mas na minha opinião esse é um jogo 50-50. Respeito a opinião de todos, mas acredito que o João tenha condição de ganhar. E tomara que ele ganhe. E aí a gente vai vir com vídeo pós-jogo. Então, amanhã, logo que acabar o jogo, ali por volta de 13, 14 horas, vídeo pós-jogo aqui no canal No Auge das Quadras. Deixe seu like, deixe seu hype. É muito importante se estiver vendo pelo celular. Se você estiver vendo até agora esse vídeo, então se inscreva no canal, deixe o seu like e o hype, se você tiver pelo celular, que nos ajuda demais, certo? Boa sorte ao João, bom jogo a todos amanhã e nos vemos no próximo vídeo. Até mais.